Tragédia no Paraná. O policial mata 8 pessoas e comete suicídio. 6 eram da família dele. O policial bolsonarista é indiciado por homicídio do guarda petista em Foz do Iguaçu. A delegada não vê motivação política, a família contesta. A economia da China cresce menos da metade do que se previa e reforça o temor de recessão mundial. Joe Biden chega à Arábia Saudita para pedir aumento na produção de petróleo. Lojistas protestam contra interdições causadas por prédio incendiado no Centro de Comércio Popular de São Paulo. Demolição do edifício começa amanhã. Cidade do Rio de Janeiro inicia a vacinação de crianças de 4 anos contra a Covid. Em São Paulo, a 5ª dose é aplicada em pessoas com mais de 40 anos que têm um problema de imunidade. Vinho brasileiro conquista mercado e gera empregos da produção nos vinhedos à mesa dos restaurantes. Boa notícia para os viciados em emojis. Novas figurinhas vão chegar aos celulares de todo mundo. Cientificamente comprovado, dar um alô para aquela pessoa que a gente não vê faz tempo é bom para a saúde. Parece que foi ontem, mas hoje faz 10 anos que surgiu um dos maiores fenômenos da música chiclete. Boa noite. Vem cá, você lembra da quadrilha do Coringa? Um bando que roubou caixas eletrônicos de um mercado usando umas máscaras meio assustadoras? Esses criminosos foram presos hoje. Os mandados de prisão foram cumpridos em Sorocaba, São Paulo e Osasco. De acordo com a polícia, o trio detido hoje é suspeito de integrar um grupo criminoso conhecido como a Quadrilha do Coringa, que assaltou um supermercado na zona norte de Sorocaba em abril deste ano, usando um método violento e assustador. Na época, o grupo atacou o estabelecimento no momento em que a empresa de segurança fazia a manutenção de um caixa eletrônico instalado no prédio. Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos que chegaram ao local em um carro usando disfarces. Logo que desceram do veículo, eles começaram a atirar. Os disparos atingiram um vigilante e uma cliente. Durante a operação policial desta sexta-feira, a polícia apreendeu uma espingarda, munição de fuzil, colete à prova de balas e máscaras de personagens que eles teriam usado para cometer o crime. A quadrilha também é suspeita de fazer outros assaltos em cidades do estado de São Paulo. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Civil do Paraná indicia o assassino do tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu por homicídio duplamente qualificado. Menos de uma semana depois do crime, os investigadores afirmam que o policial bolsonarista Jorge Guaranho matou por motivo torpe. E descartam crime político ou de ódio. Mas a oposição critica as conclusões do inquérito. E diz que o assassinato teve sim motivação política. O Ministério Público do Rio denuncia o anestesista Giovanni Bezerra por estupro de vulnerável. O Brasil tem número recorde de eleitores aptos a votar esse ano. É a contribuição de cidadãos com mais de 70 anos e dos jovens de 16 e 17. A Argentina mergulha em mais uma crise econômica e política com a piora dos indicadores sociais. O presidente americano Joe Biden se encontra com o príncipe saudita, acusado de encomendar o assassinato de um jornalista. E a ONG criada pelo sociólogo Herbert de Souza lança um grande pacto nacional para oferecer comida a quem precisa. O Jornal Nacional está começando. O Ministério Público do Rio denunciou o médico anestesista Giovanni Bezerra pelo crime de estupro de vulnerável. A mulher filmada sendo abusada logo depois de dar à luz foi ouvida hoje pela polícia. Pela delicadeza do caso, o depoimento aconteceu fora da delegacia. O Ministério Público do Rio denunciou hoje o anestesista Giovanni Bezerra por estupro de vulnerável. O documento diz que o médico praticou atos libidinosos e que a paciente estava impossibilitada de oferecer resistência em razão da sedação anestésica. Os promotores destacam que o anestesista abusou da relação de confiança que a vítima mantinha com ele. E que, se valendo da condição de médico, usou o poder que exercia sobre ela ao aplicar substância de efeito sedativo. Apesar de o inquérito ainda não ter sido concluído pela Polícia Civil, o Ministério Público entendeu que já há elementos suficientes para fazer a denúncia. O MP também pediu sigilo no processo e uma indenização para a vítima de pelo menos 10 salários mínimos, considerando todos os prejuízos causados pelo anestesista Giovanni Bezerra.
O caso foi desmembrado em 2 inquéritos pela Polícia Civil. O primeiro deles sobre o estupro filmado durante o parto. Nele, 16 pessoas foram ouvidas até agora, incluindo 12 profissionais de saúde e 2 policiais. Esse inquérito deve ser concluído até a próxima terça-feira. O segundo inquérito investiga se houve abusos contra outras possíveis vítimas de Giovanni. A polícia analisa os prontuários de 44 mulheres que foram atendidas por Giovanni Bezerra no Hospital da Mulher. O médico trabalhava na unidade há 6 meses. Hoje, uma mulher que teve o bebê no dia 16 de junho foi à delegacia espontaneamente durante a tarde. Ela estava na companhia de advogados e da criança. A mulher chorou muito durante o depoimento. A polícia quer saber se ela também pode ter sido vítima de violência sexual durante o parto. Giovanni foi notificado no presídio sobre a abertura de um processo ético profissional. Ele já está suspenso pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro desde terça-feira. Agora pode ter o registro cassado e perder o direito de exercer a medicina permanentemente. Sexta-feira, 15 de julho, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Polícia Civil do Paraná descarta motivação política em assassinato de tesoureiro do PT por agente penal bolsonarista em Foz do Iguaçu. Inquérito é finalizado em menos de uma semana. Presidente Jair Bolsonaro volta a Juiz de Fora, cidade palco da facada durante a campanha eleitoral de 2018, e volta a atacar presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Maioria dos deputados e senadores aposta que o chefe do executivo irá contestar o resultado das eleições. Jovens entre 16 e 17 anos e idosos acima de 70 anos impulsionam o número de brasileiros aptos a votar este ano, que atinge patamar recorde. Ministério da Economia revisa para cima a projeção do PIB para este ano. E nova expectativa positiva pode esconder ressaca econômica no ano que vem. Países ricos produzem mais gases do efeito estufa e, consequentemente, causam gigantescos danos financeiros a outras nações mais pobres. Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos o sociólogo Ricardo Abramovay, professor de Ciência Ambiental da USP, e o cientista político Sérgio Fausto, diretor executivo da Fundação FHC. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Karen. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ricardo. Em menos de uma semana de investigação, a Polícia Civil encerrou o inquérito sobre a morte de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, assassinado por um apoiador de Jair Bolsonaro em Foz do Iguaçu. A delegada responsável pelo caso negou motivação política no crime. A Polícia Civil do Paraná indiciou o policial penal Jorge Guaranho por homicídio duplamente qualificado. Segundo a apuração, ele ficou sabendo da festa que tinha o ex-presidente Lula como tema por amigos que tinham acesso às câmeras de monitoramento do salão em Foz do Iguaçu. Segundo a polícia, Guaranho, que é bolsonarista, foi até lá para provocar os participantes. Em seguida, discutiu com o Marcelo Arruda, que celebrava 50 anos. Depois, voltou e matou o tesoureiro do PT. Apesar disso, a delegada descartou que a motivação tenha sido política. Não há provas nos autos suficientes que indiquem que ele voltou porque ele queria cometer um crime de ódio contra uma pessoa ou pessoas de outro partido político que não o dele. Segundo os depoimentos, que é o que a gente tem nos autos, ele voltou porque se sentiu ofendido com essa escalada da discussão, com esse acirramento da discussão entre os dois. A defesa de Jorge Guaranho concorda com a tese da delegada, mas disse que vai esperar a conclusão das perícias para verificar a leitura labial dos envolvidos na discussão. A motivação dele efetivamente foi retornar em razão daquela primeira injusta agressão que feriu a honra dele, que feriu ele na condição de estar no local dele, né, que era o ambiente dele, então ele teria retornado somente por conta dessa discussão e não por conta de uma ideologia política. Os advogados da vítima afirmam que o relatório é recheado de contradições e criticam a pressa na conclusão do inquérito policial. Isso porque a delegada teria até a próxima terça-feira para finalizar a investigação.
A defesa da família de Marcelo Arruda ainda insiste que o homicídio foi motivado por razões políticas. Esse advogado criminalista concorda. O problema, segundo ele, é que uma lacuna jurídica impede a tipificação do crime. Juridicamente, a conclusão da delegada está correta. Qual? Nós estamos diante de um homicídio qualificado por motivo torpe, pena de 12 a 30 anos. Portanto, nós temos uma lacuna. O crime é político, mas não pode ser classificado juridicamente como tal. Significa que o Congresso Nacional precisa entender que crimes contra a democracia são maiores do que aqueles previstos na lei atual. Esse movimento já ganha corpo no Congresso. O senador Humberto Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos, apresentou um projeto que diferencia e endurece a pena dos crimes realizados com motivação política. Ao mesmo tempo, o senador Alexandre da Silveira, do PSD de Minas Gerais, apresentou outro projeto de lei para aumentar o tempo de prisão em casos de homicídio praticado por questões de intolerância política ou partidária. Diante da escalada de violência e de episódios de ataques em pré-campanhas presidenciais, a Polícia Federal orientou as 27 superintendências regionais a buscar parcerias com as polícias estaduais para reforçar o efetivo destacado à campanha. Polícia conclui investigação e aponta que assassinato de integrante do PT morto por apoiador de Bolsonaro não foi crime político. Vacinação contra a Covid. Ministério da Saúde libera a Coronavac em crianças de 3 e 5 anos. Economia em alerta. PIB da China registra o segundo menor crescimento em 30 anos. Na crista da onda, a brasileira vence etapa da África do Sul do Mundial de Surf. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. O ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do TSE, deu 2 dias para Bolsonaro se manifestar na ação que acusa o presidente de promover discurso de ódio e incitar a violência. A representação foi feita, por partidos de oposição no TSE. Olá, boa noite para você. 6 horas em ponto, hein? Pelo horário de Brasília. Sexta-feira, sextou, com muita notícia aqui para você no UOL News, como sempre. Aliás, você já sabe, para nos assistir é só acessar a página do UOL, de segunda a sexta, 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Tem a opção de nos assistir também pelo Facebook, pelo TikTok, pela Twitch, pelo YouTube. Lá no YouTube sempre tem enquete para você votar, participar. Também dá para votar, participar com comentários no nosso chat. Então fique à vontade. Seguimos juntos aqui pelos próximos 45 minutos com informação aqui no UOL News, última edição dessa semana. Bom, gente, a Polícia Civil do Paraná se baseou no relato da esposa do policial penal, Jorge Guaranho, para afastar a hipótese de crime de ódio com motivação política. Nesse assassinato que a gente está revendo as imagens que ocorreu em Foz do Iguaçu, do guarda municipal Marcelo Arruda, petista, morto a tiros no fim de semana, enquanto comemorava o aniversário dele de 50 anos. A festa era temática do PT, também fazia alusão ao ex-presidente Lula, no oeste do Paraná, em Foz do Iguaçu. Apesar de a investigação concluir que o atirador foi ao local da festa por motivação política para provocar os participantes, a Polícia Civil entendeu não haver provas suficientes para constatar que houve crime de ódio. Bom, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falou sobre essa decisão da Polícia do Paraná. Vamos ver. As provas que a própria polícia recolheu mostram que o assassino foi até a festa de Marcelo de caso pensado, para agredir e ofender exclusivamente por motivação política. E mesmo assim, a delegada do caso quer concluir que a motivação foi pessoal, exatamente a versão que Bolsonaro e seu vice Mourão querem impor, contra a verdade dos fatos. Olá, boa noite. Boa noite. Mães denunciam uma mulher que prometia trabalhos para crianças em emissoras e na publicidade. Elas pagavam o valor de um ensaio fotográfico, mas não tinham retorno. Cada uma perdeu cerca de R$ 1.500 com fotos que seriam usadas para a contratação dos filhos. Veja agora outros destaques do dia. Crianças com menos de 5 anos começam a ser vacinadas contra o coronavírus.
A Organização Mundial da Saúde diz que a pandemia prejudicou a imunização contra outras doenças. Agente é indiciado por assassinato de dirigente partidário. Policial militar mata 8 pessoas por não aceitar a separação. Número de brasileiros que podem votar é o maior da história. Uma idosa de 81 anos foi morta hoje por um cachorro da raça Pitbull. Ela estava a caminho da igreja quando foi atacada. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A mulher estuprada pelo anestesista Giovanni Quintela Bezerra, no Rio de Janeiro, prestou depoimento hoje à polícia. A gente vai agora, ao vivo, falar com o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony. Onde foi dado esse depoimento? A gente está com um problema no link agora. Vamos ver a reportagem sobre esse assunto. E veja agora os outros destaques desta edição. Polícia conclui inquérito do assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Presidente Jair Bolsonaro retorna a Juiz de Fora, Minas Gerais, pela primeira vez desde o atentado durante a campanha de 2018. Criança de 1 ano e 8 meses fica perdida por mais de 12 horas em meio a cafezal. Engenheiro vítima da intoxicação no caso da cervejaria Baker, em Belo Horizonte, volta ao trabalho depois de 2 anos e meio. Um homem tentou matar o namorado da ex-companheira no Guarujá, litoral de São Paulo. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite, 18 horas e 6 minutos em São Paulo, seja bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, hoje sexta-feira, dia 15 de julho de 2022, estaremos hoje aqui com o Guilherme Fiuza, a Ana Paula Henkel e o Roberto Mota. Vamos aos destaques desta sexta. Bolsonaro volta a Juiz de Fora pela primeira vez após facada de ex-psolista. Polícia Civil conclui que não houve motivação política em morte do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. E o TSE é cobrado por caso de juíza que quer proibir bandeira do Brasil em propaganda eleitoral. Isso e muito mais agora para você em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda oficial hoje em Juiz de Fora, cidade que foi palco do atentado à faca sofrido por ele em setembro de 2018. Essa é a primeira vez que Bolsonaro retorna à cidade mineira após a tentativa de homicídio por parte de um ex-psolista. Boa noite. A Polícia Civil do Paraná surpreendeu no timing e na conclusão do inquérito sobre o assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu por um apoiador do presidente Bolsonaro. A delegada Camila Seconello tinha até terça-feira para trabalhar nisso, mas apresentou seus resultados hoje. E, apesar de tudo o que já se sabe, disse que não foi um crime político. Agora à noite, porém, numa entrevista à Globo News, admitiu que a perícia do celular do assassino pode trazer fatos novos. Você vai ver também. Brasil terá 9 milhões de eleitores mais do que em 2018. Começa a vacinação de crianças a partir de 3 anos com a Coronavac, agora liberada para essa faixa etária também pelo Ministério da Saúde. Na economia, como a crise argentina pode impactar as exportações brasileiras. Joe Biden criticado após visita ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita em busca de petróleo. Calor e fogo na Europa. A temperatura bate 47 graus em Portugal. Começa o Mundial de Atletismo e já teve brasileiro na final. E Elvis Presley, com biografia lançada no cinema, está na coluna de Nelson Mota. Elvis destronou o rei Frank Sinatra e se tornou não só o rei do rock, mas do country, do rockabilly e do gospel. Well, it's one for the money, two for the show. Get ready now, go cat go, but don't you?
Começamos com um inquérito sobre o assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. A delegada Camila Seconello, responsável pelo caso, disse agora à noite que a perícia no celular do autor do crime pode trazer fatos que alterem as conclusões divulgadas hoje. A entrevista foi dada para a repórter Isabela Camargo, da Globo News. Depois de críticas ao longo do dia, a delegada disse que a perícia do celular de Guaranho ainda pode trazer novos elementos para a investigação. No aparelho celular, muitas vezes o autor pode ter comentado o que ia fazer, pode ter externado alguma opinião antes dos fatos. Então, a análise do celular é muito importante, sim. O prazo para entregar o inquérito terminaria na terça-feira que vem. Mais cedo, a polícia disse que antecipou o fim dos trabalhos, porque já tinha os elementos de que precisava para fazer o indiciamento e que não havia necessidade de esperar todas as perícias, entre elas a do celular do assassino. O policial penal Jorge Guaranho foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e perigo coletivo, ao oferecer risco para as outras pessoas. A delegada que comandou a força-tarefa disse não haver provas de que foi um crime político. Para você enquadrar num crime político, né, que é a lei ali de crimes contra o Estado Democrático de Direito, você tem alguns requisitos, né, como, por exemplo, impedir ou dificultar uma pessoa de exercer seus direitos políticos. Então é complicado a gente dizer que foi motivado ou que a causa foi que esse homicídio ocorreu porque o autor queria impedir o exercício dos direitos políticos daquela vítima. A gente analisa que quando ele chegou no local, ele não tinha essa intenção de efetuar os disparos, ele tinha intenção de provocar. E a gente avalia que esse acirramento da discussão entre eles, a escalada dessa discussão entre os dois, é que acabou fazendo com que o autor voltasse e praticasse o homicídio. Não há provas nos autos suficientes que indiquem que ele voltou porque ele queria cometer um crime de ódio contra uma pessoa ou pessoas de outro partido político que não o dele. O que nós temos é o depoimento da esposa, que diz que ele alegou que iria voltar porque se sentiu humilhado porque a vítima teria jogado pedras e terras no interior do carro e acertado a esposa e o filho dele. Desde o início a defesa apontou que não havia motivação política, né? E isso já ficou esclarecido até pela autoridade policial. Mas a defesa da família de Marcelo Arruda questionou o que chamou de pressa nas investigações e defendeu a tese de que o tesoureiro do PT foi morto por questões políticas. O caso do Marcelo, continuamos destacando que foi com cunho político. O assassinato dele teve motivações de intolerância política, um crime de ódio. O relatório da polícia trouxe informações que até agora não eram conhecidas. Na noite do crime, Jorge Guaranho estava num churrasco quando viu no celular de um amigo as imagens da festa de aniversário de Marcelo Arruda, com a temática do PT. Esse amigo de Guaranho era sócio do clube e tinha acesso às imagens das câmeras de segurança lá do local. Guaranho, que se declara bolsonarista, então foi até lá, de acordo com a polícia, para provocar quem estava na festa. E se inicia então uma discussão, segundo as testemunhas, onde as partes falam palavras apoiando o Bolsonaro, contra o Lula, contra o Bolsonaro, a favor do Lula. As duas partes iniciam uma discussão sobre suas ideologias e seus pensamentos políticos. Guaranho foi para casa, deixou mulher e o filho e retornou 10 minutos depois. Encontrou o portão do clube fechado. Outras pessoas ali da festa sobem até a portaria do clube, da Aresf, e pedem para o porteiro fechar o portão com medo de que o autor retorne. O autor retorna logo depois, o portão está fechado, porém, segundo as declarações das testemunhas, ele tenta ele mesmo abrir o portão, ele mesmo abre o portão, é interpelado pelo porteiro, pelo caseiro do clube, e o autor acaba falando para o caseiro: sai da frente, o problema não é com você e eu vou entrar. E acaba entrando dentro da associação. Segundo a polícia, Guaranho fez 4 disparos. 2 acertaram Marcelo. Mesmo ferido, ele revidou e deu 10 tiros. 4 atingiram o policial penal, que caiu do outro lado do salão. Amigos de Marcelo deram chutes nele já caído. A força-tarefa diz que essa agressão
vai ser investigada por um inquérito separado. O inquérito principal foi encaminhado ao Ministério Público, que tem 5 dias para oferecer ou não denúncia à Justiça. O promotor que acompanha o caso ainda pode pedir mais diligências e denunciar Guaranho por outros crimes que não constam no indiciamento. As declarações da delegada nessa entrevista coletiva causaram grande repercussão entre os políticos. Nós vamos a Brasília agora ouvir o Vitor Boiadian, que fez um resumo das manifestações mais importantes para nós. Boa noite, Vitor. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A reação política foi imediata. Pelas redes sociais, vários parlamentares criticaram a conclusão da polícia, ressaltando que o assassino se declara bolsonarista e que foi até o local do crime sabendo que o tema da festa de Marcelo Arruda era o PT e o ex-presidente Lula. Já os políticos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro alegaram que o inquérito mostra que o assassinato não foi mais do que o resultado de uma briga. A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, divulgou um vídeo se dizendo indignada e reforçando o entendimento de que o crime teve motivação política. Já o deputado federal Ottoni de Paula, apoiador de Bolsonaro, disse que o crime não tem motivação ideológica. A gente vai ver aí os dois lados. Analiso o fim desse inquérito com alívio porque se concluiu que a morte de Marcelo Arruda não foi em decorrência de um ato de agressão política, ou seja, ele não foi morto porque ele era um petista ou porque foi agredido por alguém que era um bolsonarista. A conclusão desse inquérito mostra que, na verdade, houve um acirramento de ânimos porque se invadiu uma festa do Marcelo, onde ele tinha como tema Lula, PT, e houve essa invasão, mas a morte se deu pelo acirramento de ânimos, não é? E não por uma questão ideológica em si. A delegada se recusou a ouvir as testemunhas indicadas pela família. Se recusou a fazer perícia necessária e requisitada no celular do agressor e a tomar outras providências para elucidar a motivação do crime. Ficou evidente que a Polícia Civil do Paraná não quer reconhecer que foi cometido um crime de ódio, com evidente motivação política, que tem de ser investigada na alçada da Justiça Federal, como requisitamos a Procuradoria-Geral da República na última terça-feira.